Vamos falar aí sobre infertilidade e a saúde do homem, tá? Prometo ser uma live curta, mas com bastante informação e que tenho certeza pode ser muito interessante para você ou para alguém que você conhece. Então, quando a gente fala de infertilidade, tenho certeza que na maioria das vezes quem está muito preocupado com isso é a mulher, né? Aliás, eu vejo muitas pacientes virem consultar comigo porque, olha, eu quero engravidar, eu quero saber como é que eu tô, ou a pessoa já está tentando engravidar, não está conseguindo e tenta buscar um olhar mais, digamos, abrangente sobre a sua saúde para entender o que está acontecendo, que essa pessoa não está conseguindo, né, engravidar, esse casal não está conseguindo engravidar. E aí, pessoal, vou dizer para vocês que na grande maioria das vezes as mulheres estão muito preocupadas com isso e normalmente eu vejo que os homens estão muito menos preocupados. Mas eu quero dar alguns dados aqui para vocês, tá? Então eu trouxe aqui, ó, na Sociedade Europeia de Reprodução Humana, né, um guideline de 2023, né, bem recente, mostra que assim as proporções, né, de onde está o responsável pela infertilidade. 40% masculino, 40% exclusivamente feminino e 20% misto ou idiopático, tá? Existem, não é a única estatística, mas acho que essa é bem fácil de vocês guardarem. E o mais importante não é os valores absolutos, o mais importante é que quando a gente vê em problemas isolados, o homem e a mulher têm percentuais muito parecidos. Ou seja, os problemas que fazem o casal não engravidar têm que ser investigados na mulher e têm que ser investigados no homem também. Não adianta, não é só na mulher, é nos dois, pessoal. E quando a gente começa a pensar quais são os fatores que afetam a fertilidade masculina, o primeiro e super importante é a idade. Aliás, a idade avançada parece inclusive, né, parece ser um fator de risco quando a gente está falando inclusive do autismo. A gente está falando muito do autismo, né, por uma série de fatores, mas parece que a idade avançada paterna, né, pode também estar implicada entre muitos fatores de risco, né, em relação ao autismo, né? Mas é sabido que a idade materna mais avançada vai reduzir a qualidade do esperma e vai aumentar o risco de mutações genéticas, né? Isso é bem estabelecido. Outra questão muito importante, obesidade, né? E a obesidade só cresce no mundo e a obesidade vai impactar na qualidade dos espermatozoides e na chance de engravidar, claro. Tabagismo, né? Não precisamos nem falar sobre isso. Álcool e drogas, tá? E eu sempre digo que o ideal era que o casal reduzissem, idealmente até parassem de beber por um tempo considerável antes de engravidar. Qual o tempo? É difícil dizer quanto tempo, né? Quanto mais puder ficar sem beber, melhor, assim como fumar e outras, né? E drogas, é claro. Né? Exposição a toxinas, isso é bem complicado, né? Os pesticidas, metais pesados e uma questão bem interessante é o calor excessivo testicular, né? Então, hoje já pode ver que, por exemplo, quando a gente está falando lá na infertilidade, vai fazer os questionários, sempre pode se perguntar para o homem se ele não faz sauna, tá? Porque a sauna, pelo calor, pode reduzir um pouco a fertilidade do homem. Não podemos esquecer de também fazer investigação de infecções genitais e doenças sexualmente transmissíveis, tá? As DSTs, como se falam, que também pode alterar coisas relacionadas aos espermatozoides, assim como o varicocele, tá? Que não é tão incomum de encontrar. Varicocele é uma dilatação de veias, né? Que prejudicam a função do testículo. E por último, e não menos importante, estresse. Estresse é o problema do momento da humanidade e o sono inadequado que parece que vem junto com o estresse, né? Quanto mais estressados estamos, pior é o nosso sono e um vai retroalimentando o outro e vai piorando um ao outro. E também é as duas coisas que eu vejo muito comum, principalmente aí nos homens que trabalham. Os homens muitas vezes trabalham bastante, têm muitas responsabilidades e isso vai, assim como as mulheres, é claro, né? Mas aqui a gente está falando aqui dos homens, né? Então, como eu vejo homens que trabalham muito, que têm muita responsabilidade, que têm muito estresse e que acabam dormindo mal, e muitas vezes, muitos homens, por serem muito fortes fisicamente e muito fortes psicologicamente, conseguem aguentar muitos anos dormindo pouco,
mas isso faz um estrago na sua saúde, né, gigantesco, faz um estrago nos seus exames, nos seus hormônios e, claro, vai fazer um estrago também nos seus espermatozoides. E isso vai impactar na fertilidade, tá? E a gente tem que pensar que o problema não é só engravida ou não engravida, né? Se o casal consegue ou não engravidar. A gente tem que pensar principalmente na qualidade desse embrião e na qualidade das futuras gerações, que são altamente impactadas pela qualidade do estilo de vida que este casal está levando, né? Homem e mulher, e eu volto a repetir aqui para vocês que eu vejo muitas mulheres mais preocupadas com as questões relacionadas à gestação, enquanto os homens parecem estar lá bem, né, despreocupados com esse assunto, quando na verdade a responsabilidade é 50-50 e as causas da infertilidade também vão pensar assim 50-50, mais ou menos, né? Então assim, levem isso muito a sério. Se você, homem, se você, mulher, se você, casal, está querendo engravidar, os dois precisam olhar o seu estilo de vida, os dois têm que olhar os seus exames e os dois têm que ter essa consciência de se prepararem para que vocês estejam o mais saudáveis possíveis, para que com isso vocês tenham a melhor gestação, né, e a melhor descendência possível, tá, pessoal? Isso hoje está bem claro. E é muito importante questões relacionadas ao estilo de vida do casal, do homem e da mulher. Os dois são igualmente importantes quando a gente está falando aí da gestação, da geração de um ser. Tá bom, pessoal? Essa era a dica, essas eram as informações por hoje. E voltamos semana que vem com outras dicas aí relacionadas à saúde, a bem-estar, tá bom? Ótima semana, muitas coisas boas, muitas vibrações positivas e muita saúde para todos vocês nessa semana que começa. Tchau, tchau.